Assista agora aqui na TV Gospel Brasil. Mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, o capítulo 4. Lucas, o capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14 nessa noite. Se você notar alguém próximo a você sem um exemplar da Bíblia, por favor, partilhe as Escrituras para que todos nós tenhamos acesso. Lucas, o capítulo 4, a partir do versículo 14. Todos achamos? Amém. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia! Eu queria que lêssemos juntos o verso 17. Vamos juntos? Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Eu quero basear o sermão nessa noite nessa expressão do verso 17, a expressão abrindo o livro, abrindo o livro. Amém. Jesus teve um ministério glorioso, curto, porém glorioso. Não é a quantidade do tempo que estabelece os critérios de qualidade, pelo contrário, é a qualidade que estabelece o tempo. O ministério de Jesus não foi um ministério longo. Hoje, nas igrejas, os pastores ficam 10, 15, 20 anos. Eu estou com vocês aqui na qualidade de pastor titular, quase 8 anos. O ministério de Jesus, sob o ponto de vista temporal, durou cerca de 3 anos. Mas foram momentos muito preciosos em que a marca do ministério dele foi impressa em toda a região. Jesus percorreu uma região um pouco maior do que o nosso estado. Hoje, o que nós conhecemos como o Estado de Israel é um território menor do que o menor estado da federação. Israel é menor do que Sergipe, um território pequeno, um território de um espaço geográfico muito pequeno. E esse foi o mundo de Jesus, aquela porção do Oriente Médio, conhecido como a Palestina, aquela região da Palestina, foi o território de Jesus. Por ali Jesus andou. Jesus teve alguns endereços, você sabe muito bem. Jesus nasceu em Belém. E por que ele nasce em Belém? Ele nasce em Belém para cumprir a profecia de Miqueias 5:2. E depois ele se refugia no Egito pela perseguição de Herodes o Grande, cumprindo a profecia de Oséias 11:1. E depois ele regressa para Nazaré para ser criado em Nazaré. Ele passa a segunda parte da sua infância e a sua adolescência em Nazaré, cumprindo-se também uma profecia registrada em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus inicia o seu ministério, há uma cidade especial, uma cidade que é conhecida como a Cidade de Jesus. Foi onde ele estabeleceu o quartel-general do seu ministério, a cidade de Cafarnaum. E por fim, Jesus conclui o seu ministério em Jerusalém,
por ocasião da sua morte e por consequência da sua ressurreição ao terceiro dia. O que o texto sagrado diz é que um dia Jesus, já tendo iniciado o seu ministério, volta a Galileia. Nazaré era uma cidade da Galileia e não da Judéia, e ele volta na região onde cresceu, onde passou parte da sua infância. E quando ele chega lá é dia de sábado, como um bom judeu, dia de sábado Jesus procura uma sinagoga. O que eram as sinagogas? Só havia um templo, e esse templo ficava em Jerusalém. Por isso que boa parte dos salmos utiliza o verbo subir para ir ao templo, porque Jerusalém é a cidade edificada sobre os montes. As pessoas sobem a Jerusalém, e lá estava o templo. Mas, em que pese ser uma região pequena, para algumas pessoas era dispendioso o trajeto até o templo. De modo que na cultura judaica, em regiões que haviam pelo menos 10 famílias de judeus, criava-se uma sinagoga, um ambiente para cultuar. Não era um templo, era uma sinagoga. Um ambiente onde se faziam as leituras bíblicas, onde se adorava a Deus, onde tinha a comunhão entre os irmãos. Então Jesus regressa a Nazaré, é o que diz o texto. E é dia de sábado. Ele então procura uma sinagoga para exercer a sua religião, para exercer o costume do povo que Deus escolheu para que ele nascesse. E quando Jesus chega lá, acontece, diz o texto, algo que é muito comum de se acontecer até os dias de hoje, nas sinagogas da religião judaica. Via de regra, o rabino está preparado para dar as lições do livro da lei. Via de regra, o rabino é a pessoa imbuída desse sentimento de expor as palavras, como eu estou fazendo aqui nessa noite com vocês. Mas, se chega uma autoridade numa sinagoga, uma autoridade muito reconhecida na sinagoga, o rabino responsável pode olhar para aquela autoridade, alguém que conhece bastante das Escrituras Sagradas, alguém que entende muito das Escrituras Sagradas, e o rabino diz assim: meu irmão, por favor, você pode fazer a exposição da palavra? Eles pegam o livro da lei, entregam na mão dessa autoridade e essa pessoa prega. Eu não sei se vocês se lembram, acho que foi no ano passado, numa quinta-feira dessas aí, veio um grande amigo meu, pastor de Belo Horizonte, pastor da primeira igreja batista em Belo Horizonte. Eu estava sentado ali com o meu sermão preparado, pronto para pregar para vocês. Mas esse meu amigo querido, além de um grande amigo, é alguém que eu reconheço uma autoridade no manejo das Escrituras. Eu fui até ele e perguntei: meu amigo, já que você está aqui, você poderia pregar para a nossa igreja? Ele disse: posso? Primeiro fez um charme, lógico. Fez um charminho, não sei o quê, mas no final pregou. E eu disse: então pregue, porque você para mim é uma autoridade. Então, por gentileza, o púlpito da minha igreja passa a ser o seu púlpito essa noite. Ele veio aqui e fez um lindo sermão. Quem estava naquela quinta-feira deve se lembrar. Mais ou menos isso que acontece nas sinagogas. O dirigente está com a palavra pronta, mas se entra uma reconhecida autoridade de Bíblia, no caso da escritura do Antigo Testamento, da Torá, ele tem a oportunidade. Então, Jesus entra nessa sinagoga, e a esse tempo Jesus já está famoso. Repare comigo, por gentileza, o versículo 14. Eu provo o que estou dizendo. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus não é um ilustre desconhecido. Jesus é reconhecido, é famoso, é o que o texto está dizendo. Porque quando o texto diz que Jesus está no poder do Espírito Santo, essa é uma ação sobrenatural. Mas quando o texto diz que a sua fama correu por toda a circunvizinhança, essa é uma ação natural. A pessoa vai ganhando destaque e habilidade naquilo que ela faz, a sua notoriedade vai se expandindo. É o que acontece com Jesus. Então agora ele entra na sinagoga. Quando o rabino vê, é Jesus que está ali, ele diz: hoje, esse sábio, hoje essa autoridade vai dar a palavra. Ele pega o rolo da lei. A esse tempo nós não tínhamos a Bíblia já do jeito que está aqui. Judeus usam até hoje a Torá
e os outros livros, a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os livros históricos, poéticos e proféticos. Naquele tempo ainda não havia essa organização, então a Bíblia estava em rolos. Diz o texto que o responsável pegou o rolo, o livro do profeta Isaías, e entregou nas mãos do Senhor Jesus. O que é um pouquinho diferente, porque mais ou menos o rabino está dizendo assim: você vai dar a palavra hoje, mas tem que ser em Isaías. Aí já complicou. Eu chego para o meu colega e falo assim: o senhor vai pregar aqui hoje, mas Ageu. Ele vai dizer para mim: eu não sei nem onde fica. Brincadeira, né? Ele pega o livro do profeta Isaías e entrega nas mãos de Jesus. Jesus começa a folhear o rolo de Isaías, começa a abrir o rolo de Isaías, e ele chega num capítulo e num versículo determinado. Apenas para manter aqui uma coerência histórica, nesse tempo a Bíblia ainda não era dividida em capítulos e versículos. A Bíblia foi dividida em capítulos no século XII e dividida em versículos em meados do século XVI, para facilitar a nossa leitura. A esse tempo era um texto corrido. Jesus então abre o livro do profeta Isaías e vai para uma parte exata, que hoje é para nós o capítulo 61, versículos 1 e 2, e o capítulo 58, versículo 2. E ele lê. Quando ele abre o livro, ele lê. E o que ele lê? Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. E agora Jesus precisa explicar esse texto. Mas olha como Jesus explica esse texto. Depois de ler essa parte de Isaías, é como se ele se virasse àquele auditório e dissesse assim: prazer, cheguei. Sou eu, que restaura a vista dos cegos, que apregou um ano aceitável, que liberta o cativo, sobre quem o Espírito foi derramado. Prazer, a pregação está aqui, de carne e osso. Sou eu. Vocês querem saber que dia é esse, que ano é esse, que ser é esse? Prazer, em meu nome, amém. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então, quando ele abre o livro e termina dizendo: hoje se cumpre a escritura que eu acabei de ler, quer dizer, eu estou aqui, eu sou o cumprimento da palavra. E isso traz para nós, e aqui de fato eu começo o sermão. Espero que você não esteja com pressa de ir embora nessa noite, eu estou animado. Quando Jesus abre o livro e diz: hoje se cumpriu a escritura, ele estabelece para nós um princípio espiritual que eu passo a compartilhar com vocês. Quando este livro é aberto, coisas sobrenaturais acontecem. Quando esse livro é digerido, não apenas o simbolismo do livro aberto numa estante qualquer, mas quando esse livro é aberto, lido, praticado, coisas extraordinárias acontecem. É muito bom saber que Deus fez e faz milagres ao longo da história. É muito bom saber que Deus restaurou a vista dos cegos. É lindo e muito mais precioso quando Ele restaura a nossa vista. É muito maravilhoso saber que Deus liberta pessoas do que quer que seja, mas é mais maravilhoso ainda quando Deus opera uma libertação em nós. Porque nós não podemos viver dos milagres da vida dos outros. Nós precisamos experimentar os nossos próprios milagres. É muito maravilhoso saber aquilo que Deus fez ao longo da história, mas é muito mais maravilhoso quando acontece com a gente. Então, quando Jesus abre o livro e diz: eu estou aqui, ele está dizendo assim: quando esse livro é aberto diante da minha presença, as coisas acontecem. Quando você abre o livro e você pratica o livro, grandes coisas acontecem. Por isso, eu quero olhar novamente com vocês o texto de Isaías que Jesus lê, para entendermos uma coisa.
o que dessa palavra pode se cumprir em nós? O que dessa palavra pode se cumprir em nós? Quando você abre o livro, o que dessa palavra pode se cumprir em você? Em primeiro lugar, eu tenho 3 afirmações para te fazer nessa noite. E todas elas se cumprem quando você abre o livro e entende o que o livro diz. E recebe o que o livro diz. Em primeiro lugar, o Espírito do Senhor também está sobre você. Olha o que diz o verso 18, parte A. As palavras de Jesus lendo o profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. E olha que coisa interessante. Não é que o Espírito do Senhor estava apenas sobre Jesus. Por causa de Jesus, o Espírito Santo agora está sobre nós. Quando em Atos capítulo 2, cumprindo-se a profecia de Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando em Atos 2, cumpre-se Atos 1, 8, daquele dia em diante, todo salvo em Jesus tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma visita, o Espírito Santo não passeia no meio da igreja, o Espírito Santo não é um convidado ilustre, o Espírito Santo é um morador definitivo. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, ela passa a ter um morador definitivo dentro de si, que é o Espírito Santo. Quando esse livro é aberto, as escamas saem dos nossos olhos, nós temos uma compreensão: o Espírito de Deus está sobre nós. Existem vários espíritos rodeando por aí. Espírito de ganância. Gente que não pode ver um dinheiro na sua frente e já quer usurpar. Gente que não pode ver uma chance de propina e já quer entrar. Gente que não aguenta ver uma oportunidade de dinheiro fácil. Espírito de ganância. Gente que se vicia nesses jogos de azar porque quer ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Espírito de ganância. Não é o espírito de ganância que está sobre nós. Espírito de insatisfação. Conhece gente assim? Está tudo ruim. A vida é péssima. As pessoas são horrorosas. E como eu tenho que viver numa vida péssima e desfrutar da companhia de pessoas horrorosas, o mundo não presta. Talvez a única pessoa que preste nesse mundo, à revelia de todos os outros, seja eu. E eu mesmo. Porque tirando a minha ilustre figura, todo mundo tem defeito. Todo mundo não vale nada. Todo mundo é gente ruim. É um insatisfeito. Por quê? Foi tomado por um espírito de insatisfação. Foi tomado por um espírito de que tudo no mundo está desajustado. E a única coisa ajustada que existe é o próprio umbigo. Espírito de covardia. Gente que vive amedrontada de si mesma, das pessoas que os cercam. Mas qual espírito está sobre nós? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, passo a ler. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, repousa sobre nós, habita-nos o Espírito de Deus. Não há espaço em nós para ganância. Não há espaço em nós para insatisfação. Não há espaço em nós para covardia, porque Deus nos deu um espírito de moderação. Deus nos deu o Espírito Santo. Esse livro é aberto nessa noite diante dos nossos olhos. E vem a nós a certeza que assim como em Jesus cumpriu-se essa palavra, cumpriu-se também em nós. Nós temos o Espírito Santo. Em segundo lugar, a segunda afirmação é: a unção de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre você. Repare como continua o versículo 18. Pelo que me ungiu. Pelo que me ungiu. O que é unção? Unção é revestimento de poder. Unção é revestimento do Espírito. Ter o Espírito todos os salvos têm. Nem todos os salvos são cheios do Espírito. Repare, isso é uma questão doutrinária. Se você está nessa igreja, você se identifica como um batista, é nisso que você crê. Está na nossa declaração doutrinária, está desde a gênese da fundação do movimento batista, pós-reforma protestante no mundo inteiro. Para nós, e eu não me canso de repetir isso,
porque talvez seja o principal ensinamento que eu possa passar a vocês. A salvação é um ato, e no ato da salvação eu recebo o Espírito Santo. A santificação é um processo, e durante esse processo eu vou me enchendo do Espírito Santo. Eu recebi o Espírito no dia que fui salvo, e depois de que fui salvo, passei a me santificar, e todos os dias eu vou sendo preenchido. Eu sou cheio do Espírito. Lembra das palavras do apóstolo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se a Bíblia nos dá uma ordem expressa, enchei-vos do Espírito, é porque ainda cabe aí dentro. Muitas pessoas concluem a sua relação com o Espírito Santo no dia da salvação. Foi salvo, portanto, segundo Paulo aos Efésios, selado com o Espírito. Então o Espírito passa a lhe habitar, há um selo, e tá bom. Continuar a minha vida. Tá ótimo. Eu ia para o inferno, agora eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. Eu tinha medo da morte, agora eu não tenho mais medo da morte, porque eu vou para o céu. Está maravilhoso. Não, e é maravilhoso mesmo. É a coroa de tudo que nós acreditamos. Mas, enquanto a morte não chega, a gente se acostuma com uma vida oprimida. Enquanto a morte não chega, a gente se acostuma a ser retaliado pelo diabo todos os dias. Enquanto a morte não chega, a gente se acostuma com um lar que não tem cheiro de paz, só tem cheiro de guerra. Enquanto a morte não chega, a gente se acostuma com uma vida insossa que escorre entre os nossos dedos, sem sentido. Enquanto a morte não chega, o nosso temperamento será sempre o mesmo. Enquanto a morte não chega, a mediocridade vai sempre dar o tom da nossa vida. Porque se a nossa relação com o Espírito Santo foi apenas um selo que vai nos garantir a eternidade, enquanto a eternidade não chega, que tipo de vida a gente tem? Que tipo de vida a gente tem enquanto a morte não chegar? Que tipo de vida a gente tem enquanto Jesus não voltar para estabelecer novo céu e nova terra? Que tipo de vida? Insossa, sempre com um pé nos prazeres do mundo, e de vez em quando a gente vai na igreja para aliviar a nossa consciência, sempre vivendo uma vida dupla, sempre arraigado na religião como se fosse um amuleto. Não se engane. As igrejas nesse país vivem lotadas. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não sou unânime nem comigo mesmo. Agora, não se enganem. Tem muita gente que frequenta os bancos das tantas igrejas apenas para aliviar a consciência daquilo que fez durante a semana, e alguns ainda para criar um depósito para poder errar na semana seguinte. É para isso que existe o Espírito Santo. Para a minha vida nunca mudar. Para eu continuar me satisfazendo com as coisas que sempre me satisfizeram? Não. Porque se eu fui selado pelo Espírito, agora eu entro num processo de ser cheio do Espírito, porque está sobre mim a unção de Deus. E a unção, ela é constante. Todos os grandes sermões já pregados na história da igreja estão escritos, você tem acesso à internet. Os maiores pregadores do mundo deixaram os seus sermões escritos, palavra por palavra. João Crisóstomo, o pai da arte da pregação, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, sermões do Billy Graham, você consegue ver no YouTube, estão transcritos na internet. Sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de George Whitefield, sermões do D.L. Moody. Os grandes pregadores da história da humanidade, se você for na internet, você tem um sermão deles escrito. Quando eles pregavam, avivamentos aconteciam. Jonathan Edwards pregou um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e ele pregou sobre o inferno. Ao final do sermão, os crentes que ouviram a sua pregação estavam com as mãos agarradas num banco, com medo de abrir um buraco e o inferno está ali. Tamanha autoridade que aquele homem pregava.
Você já imaginou? A história narra isso, não é ilustração. Ao final do sermão de Edwards, as pessoas estavam agarradas no banco com medo de caírem no inferno. Tamanha a autoridade daquele homem. Agora, esse sermão virou um livro, você pode comprar esse livro. E aí, meus irmãos, pode vir qualquer pregador, eu ou qualquer outro, aqui, decorar o sermão desses homens. Decorar, palavra por palavra. Observar os áudios e tentar ter a mesma entonação de voz, as mesmas pausas, o mesmo sermão, tudo igual, letra por letra, e ao final não terá o mesmo efeito. Aí você me dirá, por que não? São as mesmas palavras. Aí você me dirá, por que não? A mesma entonação. Aí você me dirá, por que não? O mesmo tempo do sermão. Porque não é sobre as letras, a entonação ou o tempo. Você pode replicar o sermão, você pode replicar a doutrina, você pode replicar o ensino, você pode replicar o argumento teológico. Ninguém replica a unção. Não é apenas o que se fala, é quem fala. É a autoridade quem diz. Que Deus nos dê novos homens como esses, que impactaram gerações não porque falavam bonito, mas porque tinham uma unção do Espírito Santo. Quando o livro é aberto, nós descobrimos que essa mesma unção está sobre nós, à sua disposição. Portanto, daqui até o dia que você morrer, quando o livro é aberto, quando o livro é praticado, eu tenho uma boa notícia para você, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua forma de encarar os problemas jamais será o mesmo. Gente que tem problema, por exemplo, de temperamento, vai no psicólogo, e eu respeito o psicólogo, eu indico o psicólogo, eu creio na psicologia, mas o psicólogo não resolveu. Alguns casos, vão ao psiquiatra. Tenho grandes amigos psiquiatras, indico psiquiatras, recomendo psiquiatras. Tem gente que sofre porque se recusa a um bom tratamento. Mas aí o psiquiatra não resolveu. Aí começa a buscar alguns outros tipos de terapia, aí vai, eu preciso domar meu temperamento, eu preciso mudar o jeito que eu sou, e nada resolve, nada resolve, nada resolve. Ah, mas tem uma coisa que resolve. Abra o livro. Abra o livro. Abra o livro. A gente abre o livro. A gente se deleita no livro. E o livro vai transformando a nossa vida. Nós passamos muito pouco tempo diante das Escrituras Sagradas. A média do tempo de leitura bíblica de um crente brasileiro é uma vergonha. É uma vergonha. Eu não vou fazer esse teste nunca, mas se domingo à noite eu pregar, por exemplo, em 2 Samuel 4, eu mudo meu nome. Se no domingo de manhã seguinte, em muitas Bíblias, se não estiver marcado no mesmo lugar. No mesmo lugar. Nós desperdiçamos o poder desse livro em nós. Aliás, se aprouver o Espírito de Deus hoje derramar algo diferente sobre as nossas consciências, e Ele colocar em nós o temor pelo valor desse livro, a nossa vida nunca mais será a mesma. Você já deve ter ouvido falar acerca do homem que disse: li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Esse livro é um espelho. Quanto mais eu olho esse espelho, mais se evidenciam as minhas manchas. Só que quando as minhas manchas estão evidenciadas diante deste espelho, eu sei exatamente onde lavá-las. Porque eu tenho um espelho. Abra o livro. Mas em terceiro e último lugar, ainda no verso 18,
O que desse livro se cumpre, pode se cumprir em nós. O Espírito do Senhor está sobre você em primeiro lugar. A unção de Deus está sobre você em segundo lugar. Em terceiro e último lugar, Deus liberou libertação sobre a sua vida. Diz o texto assim: enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim trazer libertação para todos os aprisionados, para todos os cativos. Eu sou a resposta. Cativeiros emocionais, cativeiros temperamentais, cativeiros da mente, cativeiros do corpo, cativeiros da alma, cativeiros do passado, cativeiros dos traumas, cativeiros das memórias que gostaríamos de esquecer, mas acordam na nossa mente. Qualquer que seja o cativeiro, das nossas frustrações, dos projetos que não deram certo, eu vim, de Jesus, trazer libertação sobre vós. Quando esse livro é aberto e nós tomamos posse das palavras deste livro, meus irmãos amados, nós somos livres. Eu não sei se você comunga de um mesmo sentimento que eu, e não me orgulho disso, absolutamente. Às vezes eu tenho raiva de mim. Eu tenho. Já teve raiva de você mesmo? Eu já. Claro. Às vezes eu queria que as coisas saíssem exatamente do meu jeito. E creio que Deus, para me testar, faz tudo acontecer do oposto. Eu disse para uma pessoa que eu amo muito: faça isso, porque, pelo meu entendimento das Escrituras, vai dar certo. Aí fulano fez isso. Exatamente o contrário. Eu falo, meu Deus. A raiva de mim. Devo ser péssimo na arte de ensinar. Quando nós percebemos, eu chamo isso de senso de inadequação com a vida, ali começa o trabalho de Deus com o ser humano. Quando o ser humano se percebe inviável, quando o ser humano se percebe falível, quando o ser humano se percebe frágil, quando o ser humano percebe que está perdendo a guerra contra si mesmo, ali começa o trabalho do Espírito Santo. Porque significa que essa vida já foi esvaziada de tal sorte que ou Deus intervém ou não dá jeito. Ou Deus intervém ou não dá jeito. Dá jeito, irmãos. Nós somos difíceis. Nós somos difíceis. E o fato da gente ser difícil não muda nada, a não ser o fato de que nem todo mundo vai tolerar as suas dificuldades. Quantas vezes eu já ouvi isso na conversa entre pessoas? Isso aí não é problema meu. No meio disso tudo só pode haver uma notícia boa: que existe alguém que nos acolhe, sendo nós quem nós somos, carregando nós as dificuldades que carregamos. Esse alguém é o Senhor. E Ele decidiu imprimir na nossa vida a marca da libertação. Não existe algema que Cristo não liberte. Não existe algema, não existe grilhão que Cristo não quebre. Já viu um sujeito mais durão do que o apóstolo Paulo? Durão.
inteligente, altamente capaz, temido, dupla nacionalidade. Tem quase 2000 anos que o apóstolo Paulo morreu, e aquilo que ele tinha, hoje a galera gasta uma fortuna para ter, passaporte de outro país. Dupla nacionalidade. Todo mundo quer uma dupla nacionalidade. O Paulo tinha. Cidadão da colônia judaica, mas cidadão romano, ganhou o título. Ele já tinha. Poderoso. Um dia ele está a caminho de Damasco. E aparece para ele o mesmo homem que abriu o livro de Isaías na sinagoga de Nazaré. E diz: cheguei. Vamos acertar as contas? Foi. E Deus pode fazer isso com qualquer um. Deus fez comigo. Deus fez com você. A minha oração por nós nessa noite, concluo, que a gente priorize o tempo de abrir esse livro. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus pode fazer, está acessível a qualquer ser humano. O acesso não mudou. Parece que a nossa busca é menor. As distrações são muito grandes. Mas o acesso está lá. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo o que pede recebe. E todo aquele que bate diante de si, a porta é aberta. Abra o livro. Abra o livro. Abra o livro. Vamos ler juntos o verso 21 para a gente orar? Então passou Jesus a dizer-lhes. Abra o livro aí. Verso 21, vamos juntos? Então amém. A esperança, a restauração, a libertação, a cura e, sobretudo, a salvação é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. O nome é Jesus. Abra o livro, porque essa pessoa quer falar com você. Será que tem alguém aqui nessa noite que queira, nesse ambiente de oração, você que está em casa acompanhando esse culto de tantos lugares, será que a gente aqui essa noite que gostaria de firmar um propósito, de dar um passo além na intimidade com esse livro? Será que tem alguém aqui nessa noite que pode publicamente reconhecer: eu posso dedicar mais do meu tempo a esse livro. Eu quero mais desse livro. Eu quero que esse livro molde a minha vida, molde a minha conduta. Eu firmo um compromisso com o Espírito que interpreta esse livro para mim. Será que tem alguém aqui nessa noite que queira espiritualmente firmar um compromisso maior com a Bíblia? Sai de onde você estiver e vem cá. Diz assim: eu vou ler mais, eu estou firmando um compromisso essa noite. Eu vou ler mais, eu vou buscar mais. De onde você estiver, vem cá. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu firmo um compromisso com esse livro. Vem cá, enquanto nós cantamos, vem cá. Eu quero orar por você, consagrar a sua vida ao Senhor, a sua busca, o seu interesse. Eu tomo posse das palavras desse livro. Ó Sagrada Escritura, a santa palavra de Deus. Vem cá. E nós vamos orar juntos. Chega bem pertinho. Quem quiser pode vir. Não desperdice a sua vida sem os conceitos e os princípios deste livro. Nessa noite o Espírito Santo reconstrói altares quebrados.
Nessa noite o Espírito Santo colhe a sua intenção de ter um compromisso maior e melhor com a palavra de Deus. Deus bendito, nós temos tempo para tantas coisas. Deus bendito, a nossa agenda é preenchida de tanta coisa. E nós temos perdido tantas oportunidades de abrir o livro. Mas nessa noite, diante do teu altar, nós fazemos uma oração. A oração é: nos ajude a amar essa palavra. Nos ajude a ter um compromisso genuíno com essa palavra. Reaviva o nosso coração e reaviva o amor por essa palavra. A palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, nessa noite, dá um toque especial na nossa alma, ordena os nossos pensamentos, ordena a inclinação do nosso coração, dá um toque no nosso temperamento, nas nossas fragilidades emocionais, nas nossas fragilidades morais. Ó Espírito Santo, renove sobre nós a tua unção nessa noite. Há aqui diante do teu altar um povo que nessa noite diz sim para o Senhor, diz sim para a tua palavra e se compromete a abrir o livro. Porque quando o livro é aberto, Jesus se manifesta entre nós. Aleluia, louvado seja o teu nome. Que o amor de Deus o Pai, que a graça generosa de Jesus e que o poder do Espírito Santo seja sobre nós, o teu povo. E que seja essa uma noite de cura, de transformação, de discernimento e de boas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço nesse irmão precioso ao seu lado. Diz para ele assim: abra o livro e vá em paz para sua casa, em nome de Jesus. Até domingo, Deus a todos abençoe. Estamos despedidos na graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe, vá em paz, amém, amém. Nós estamos mais próximos de chimpanzés do que entre gorilas e chimpanzés em termos de DNA. Nós estamos o mal do mundo somos nós e os chimpanzés. Planejam, que têm prazer no ato de matar, que se combinam politicamente esses atos e os atos de estupro também. E nós temos uma aproximação genética de DNA de 98%. Nós estamos mais próximos de chimpanzés do que entre gorilas e chimpanzés em termos de DNA. Por que eu digo isso? Então nós temos uma natureza primitiva, evolutiva, que dá as bases. Porque nós temos o inconsciente no processo decisório da moral, das funções cognitivas. A gente tem o inconsciente. Mas esse inconsciente no lado animal biológico se chama instinto. Então a gente tem o instinto e nós temos o inconsciente. E tem um serial killer que eu avaliei, Ana, não posso falar nomes por questões éticas, naturalmente. E que, inclusive, um capítulo, eu comecei a escrever um capítulo de um novo livro que ainda não lancei, mas vou lançar. E o título desse capítulo é essa frase. A frase é a seguinte: doutor, o que eu fiz foi por causa do meu instinto, do meu inconsciente. A gente não controla nenhum dos dois. Eu anotei, eu risquei ele falando, eu anotando. Eu falei, cara, você tem razão. Você tem um instinto, você tem um inconsciente, você teve uma vontade, um desejo, e você agiu. Você não está totalmente errado. Ele tinha era um criminoso em série. E a cabeça dele era essa: olha, eu não tenho culpa. Não dá para controlar, isso é muito forte, é muito poderoso. E eu lembro que depois, isso foi em 2016 que eu fiz essa avaliação, eu lembro que eu me debrucei muito sobre a biologia evolutiva, né? Então hoje eu sou praticamente um darwinista também, e eu fui estudar muito a questão da evolução. E quando você olha os aspectos cognitivos, desde a formação do cérebro
Porque o córtex pré-frontal, ele é o último a se formar, ele é muito, ele é um muito bebê, pequeno, ele é um bebê. Na evolução Ele é um humana. bebê. Ele está entendendo ainda o que é o mundo. E a gente joga uma responsabilidade tão grande para o córtex pré-frontal, olha, resolva tudo, você tem que ser bom, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser de sucesso, você não pode descontrolar, você não pode errar, você não pode chamar palavrão, você não pode agredir as pessoas, você tem que seguir regras éticas, etc. E aí eu volto para o link que eu falei do celular. Porque a gente tem um avanço tecnológico científico tão absurdo ultimamente, e a Por gente... conta desse mesmo lobo frontal. Pois é, e esse mesmo lobo frontal que pensa tudo isso, não consegue nos segurar. E a gente continua fazendo muita besteira. Né? Então a gente continua conseguindo, a gente continua cometendo atos selvagens, bárbaros, inexplicáveis, a violência só aumenta. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Em crime a gente só empata com a Índia e com a África do Sul. Feminicídio a gente está ranqueando nos primeiros locais do mundo. Você não consegue andar em nenhuma cidade do Brasil depois das 10 da noite com tranquilidade. A violência contra o idoso aumentou. Tráfico de drogas, rotas do norte ao sudeste ao sul aumentou muito. Você começa lá em Letícia, na Colômbia, esse tráfico. Você vê as facções aumentando, os grupos faccionais. Eles são uma empresa muito bem organizada. É dizer que o crime é paralelo não organizado, quem não está organizado somos nós, porque o crime nunca esteve tão Eles são organizado. empresários. Eu tive a possibilidade de entrevistar alguns membros da alta cúpula e a primeira coisa que me disseram, olha, doutor, ninguém bate na casa de ninguém, enfia droga a goela abaixo. As pessoas vêm atrás da gente, a gente não obriga ninguém a nada. Nós somos o mal necessário, né? Quase isso. A gente precisa ter uma oferta, a gente tem um produto e ninguém vai atrás de ninguém. É uma verdade, porque é uma questão de saúde pública também, a questão da dependência. Então, a questão do autocontrole, da autodeterminação, é algo que me interessa hoje, deveras, nas minhas pesquisas, que é esse processo decisório. Então, tem uma frase de São Paulo, eu fui seminarista franciscano por 4 anos, então eu trago algumas referências. Também dessa área. Dessa área. Então, o Paulo de Tarso, ele tem uma frase interessantíssima, que ele diz assim, por que eu faço o mal que eu não quero em vez do bem que quero? Isso responde à criminologia. Porque a gente faz o mal que não quer, a gente não quer fazer o mal, mas a gente faz o mal que não quer em vez do bem que quer. Quantas promessas a gente quebra entre famílias, entre cônjuges, entre amigos, quantas brigas, quantas disfuncionalidades, quantas radicalidades a gente tem com o outro, e se arrepende, e a gente realmente se arrepende, diz, olha, eu nunca mais vou fazer isso contigo, daqui 2 semanas eu estou fazendo a mesma coisa, e é um ciclo de complexos que vão se reproduzindo, mas por que a gente não consegue se autodeterminar? Então, o meu foco de entendimento hoje, nessa etapa da vida, estou começando uma nova etapa agora, eu completei 50 anos, e é uma data curiosa, é um número curioso, 50, porque você já viveu mais da metade da sua vida, provavelmente. E eu digo, tá, eu tenho uma outra parte da minha vida que eu tenho que ser muito certeiro. O Jung chama isso de metanoia, que entre 40 e 50 anos você tem uma percepção muito mais real da vida e do que você pode e deve fazer, e as fantasias ficam no seu devido local. Isso eu não vou mais conseguir fazer, mas com tempo, energia, a saúde que eu tenho, o que eu vou conseguir? Então, a partir de toda a evolução tecnológica, científica do nosso dia a dia, nós somos obrigados a viver sob códigos. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, a gente tem desafios, tem frustrações e vive códigos e leis. Então a gente não consegue cumprir esses códigos e leis 24 horas. Então em algum momento você vai se irritar, você vai falhar, você vai ser antiético, você vai ser inadequado, você vai ser grosseiro, você não vai conseguir estar rindo o tempo todo, você vai frustrar alguém, você vai chatear alguém, você vai ser chateado, porque a gente não consegue viver a partir de uma... Porque estar bem e ser uma pessoa boa é uma pressão também. Porque nem sempre a gente consegue, a gente é cobrado para ser 100% o tempo todo, imagina. Aí que entram as máscaras sociais. E quando a gente olha para essa evolução, quando a gente olha para tudo que o homem faz e coisas muito primárias, que é o autocontrole e a autodeterminação, ele falha nisso, isso tem que gritar a nossa atenção. Isso chama muito a atenção, o porquê que eu não consigo me determinar
E voltando a São Paulo, por que eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero? Então, dentro da perícia, quando a gente olha para esse fenômeno, avaliando indivíduos que cometem crime, que são laudos que a gente defende perante o conselho de sentença no tribunal do júri, e que te perguntam, tá, mas qual foi a motivação dessa pessoa? Ela fez A, B e C com o outro. O que levou essa pessoa? Ela estava consciente, ela estava autodeterminada, ela tinha o domínio das suas paixões, né? Porque havia o crime passional antigamente, hoje são os crimes de ódio. Haviam justificativas, nossa, mas essa pessoa pegou a outra, principalmente o homem em relação à mulher, e tinha a defesa da honra desse homem também, que ele não poderia ser traído, então ele teve uma violenta emoção e cometeu esse ato, e essa violenta emoção está em que campo? Da imputabilidade, da semi-imputabilidade, da inimputabilidade. Então a perícia, tanto a psiquiatria como a psicologia forense, ela precisou e precisa se aperfeiçoar para responder técnico-cientificamente com muita segurança para a justiça essas questões. No entanto, na engenharia biológica, psicológica, comportamental que se retroalimentam, nada vai especificar que 1 mais 1 é 2 em comportamento. O comportamento é muito amplo. Então, nós temos uma base de memória ancestral, que é o nosso instinto. Nós temos o nosso inconsciente pessoal e coletivo, que está ali também o nosso instinto. Nós temos as questões culturais de cada época, de cada momento que eu tenho que me submeter. Eu tenho as regras que eu tenho que até os 18 anos ter cumprido o ensino médio, e até os 18 eu tenho que decidir uma profissão para o resto da minha vida. Eu discordo um pouquinho, Christian. Porque assim, você está falando, de tudo que você está falando eu concordo, mas não acho que isso se enquadra para uma minoria de pessoas. Uma minoria absoluta. Porque, por exemplo, existem pensamentos ruins, eu tenho, você tem, Hanna tem, Gustavo, Rodrigo. Agora, existem atos ruins? Existem, mas eu acho que o fato da recorrência, quando você não é capaz de aprender com o erro, de tomar a consciência do erro, eu acho que aí já é um criminoso diferenciado. Mas não estou falando ainda deles. Né? Eu estou entendendo de uma maneira geral. Mas é importante que a gente coloque isso, porque assim, o público pode achar que a gente está justificando o injustificável. Eu entendo tudo isso. Nós somos instintivos, nós somos animais. Durante muito tempo a gente tinha que caçar para poder comer. E tínhamos que ser agressivos nessa caça. Durante muito tempo não tivemos habitação, tínhamos que dividir cavernas com animais. Então, assim, a violência de sobrevivência está no nosso DNA. A violência de conquista, de manutenção da vida, está. E eu acho que isso todos nós conseguimos entender. A questão, por exemplo, uma pessoa comete um único crime na vida, talvez nunca se repita. Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. Eu posso garantir isso. Você que está querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São 6 cursos por R$1.000. 6 cursos por R$1.000. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque senão só no ano que vem. Vou profetizar, meu irmão. Adore a Deus aqui, que Deus está colocando a situação no lugar. Não, eu dava um glória melhor do que esse. Eu não sei o que está tirando a tua paz, mas Deus manda dizer: um glória teu aqui, eu fecho a boca do leão. Um glória teu aqui, eu entro com salvação. Um glória teu aqui, eu quebro o cadeado, abro porta. Alabaxou. Alabai. Porque Deus não precisa de padrinho para fazer... Tem muita gente querendo subir no ministério usando alguém de degrau. Mas eu tenho uma notícia para quem tem chamado. Não precisa vir de terno rosa-choque, não precisa vir de terno verde-limão para alguém te enxergar. O que é teu é teu. Irmão, tem muito estrelão na igreja. Desculpa, me permita eu abrir um parênteses aqui. Só tem lugar para brilhar estrela aonde não tem espaço para o sol da justiça. Porque aonde o sol da justiça aparece, estrela não brilha não. A glória é dele, a casa é dele, a palavra é dele. Prepare um glória melhor. Esse glória que tu vai mandar.
Irmãos, e se nós não... Irmão, e sabe quem é o culpado disso tudo? Nós mesmos. Nós somos culpados. Eu não sei se foi a última ou a penúltima vez que eu estive aqui. Se eu não falei isso, eu vou falar agora. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmão. A pessoa ser metida... Porque desculpa da expressão, eu tenho ranço de gente metida, irmão. Desculpa do que eu vou dizer. Da porta da igreja para fora, uma pessoa metida, soberba, prepotente, já é feio, mas é lá fora. Agora, uma pessoa se exibir da porta da igreja para dentro com ministério, com um dom, com talento, meu irmão. Porque prega é estrelão, porque canta é estrelão, porque toca é estrelão. É não me toque, é não me rele. E se não me valorizar, eu tenho quem me valorize. Então vai onde te valorize, porque aqui nós valorizamos quem morreu por nós na cruz do Calvário. E se a igreja, irmão, preste atenção nisso, se a igreja não vigiar, a igreja se perde nisso. Perde ou não perde, irmão? Os irmãos estão aí, irmãos? A Bíblia vai dizer que a igreja de Corintos, ela começou a se cresceu tanto que Paulo teve que dar um sacode nela. Paulo, quando a igreja começou a se perder, porque eles se achavam tão grandes, tão superior, que Paulo vai dizer assim, eu conheço um homem, que se no corpo eu não sei, ou se no espírito eu não sei, há 14 anos esteve no terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que o homem não consegue pensar, imaginar, que não existe no nosso cotidiano, foi isso que Deus revelou para este homem. Alguém perguntou, terceiro céu, apóstolo? Terceiro céu. 14 anos? 14 anos. E quem é esse homem? Paulo disse, sou eu. O senhor? Sim. Mas faz 14 anos que o senhor esteve no terceiro céu? A gente sabia só do primeiro, o senhor já está falando do terceiro? Se 14 anos o senhor esteve ali, por que o senhor nunca nos falou? Porque Paulo disse, eu nunca achei necessário. Só estou falando agora para vocês saberem que quando vocês pensar que é alguma coisa, no reino tem alguém que é maior do que você. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. A igreja ainda não entrou pelo caminho. Ele teve que descer lá para colocar a casa em ordem. Porque começou a ter uma disputa dentro da igreja. Começou a ter racha e facções dentro da igreja. Começaram a dizer, eu sou de Paulo. Outros, não, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cefa. Outros dizem, eu sou de Pedro. E outros dizem, eu sou de Cristo. Paulo chega lá e quando Paulo chega perguntando, quem é Paulo? Ou quem é Apolo? Que palavra, irmão. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Aí ele vai responder lá na sua carta, no 1 Coríntios capítulo 3. Ele mesmo responde dizendo, apenas servos pelo qual vocês ouviram a palavra e creram. Creram de tal maneira, mas vocês têm que saber que nem quem planta e nem quem rega é alguma coisa. Mas só é aquele que dá o crescimento. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Olha, irmãos, nota de rodapé, se você for por aí, ou chegar no teu caminho, crente estrelão, fica tranquilo. Se quiser te dar a paz, dê. Se não der, não dê não. Ibope não é para a terra, Ibope é para quem está no trono. Paulo, eu gosto quando Paulo vai falar isso, Paulo diz assim, os homens têm que olhar e nos reconhecer como ministros dispenseiros. Irmão, isso é forte demais. Quando ele vai falar a palavra ministros dispenseiros, eu não quero falar nem dos dispenseiros, eu quero falar dos ministros. Essa palavra ministro, ela tem 3 traduções no grego, que é diácono, doulos e ruipereta. Diácono é aquele que serve, doulos é o escravo, e ruipereta era o escravo que era condenado à morte, conhecido como remadores de galés. Era aqueles camaradas que ia no porão do navio remando, ninguém via. Pé preso no tronco, e a única coisa que eles podiam fazer era remar, trabalhar até morrer. Quando Paulo vai dizer aos crentes de Coríntios, quem somos nós? E ele usa a palavra ministro, ele não está dizendo sobre diácono, ele não está dizendo sobre doulos, ele está dizendo sobre ruipereta. Ele está dizendo o seguinte, nós somos chamados para ser escravo, e para nós reconhecermos que nós não somos nada. O que fazemos ou deixamos de fazer, tudo é para a honra e a glória do nome. Oh, glória a Jesus. Aí eu aprendo com João Batista. Um dia chego em João Batista e diz assim, João, sabe aquele teu parente que você batizou lá no Jordão? Sabe por que está faltando crente nos teus cultos aqui no deserto? Porque aquele camarada que se apresentou para nós no Jordão está arrastando a multidão. Lá estão fazendo cada culto que o senhor não tem noção. Diz o texto que João Batista olhou e falou assim, eu nunca disse para vocês que eu sou alguma coisa. João Batista fala assim, eu nunca falei para vocês que eu sou o Messias. Primeiro. Segundo, eu sempre disse para vocês que o máximo que eu sou é amigo do noivo. E se você for estudar o amigo do noivo oriental, você vai entender o que João Batista estava dizendo. Sabe qual era um dos papéis do amigo do noivo? Preparar a noiva, chegar no altar e entregar para o noivo, para ir para o casamento e para as núpcias. Agora tem uma coisa, o noivo só tinha coragem de entregar a noiva para quem era amigo de verdade, irmão. Aí João Batista vai dizer, eu sempre disse para vocês que eu não era digno nem de se abaixar para desatar a sandália dos vossos pés. Eu sempre disse para vocês que eu só vinha diante dele para preparar o caminho. E para quem veio aqui pensando que vai me irritar, para quem veio aqui pensando que vai me cutucar, para fazer inveja, eu quero dar uma notícia para vocês. Convém que ele cresça. Se é para ele, eu dava um glória melhor do que esse que você deu.
Oh, glórias ao nome de Jesus. Fica tranquilo, viu, irmão? Quem vai fazer milagre na tua casa não é profeta, com todo respeito a profeta. Quem vai fazer milagre na tua casa não é A nem B. É o Deus que você serve. Deus vai fazer milagre na tua casa. Você acredita nessa palavra, irmãos? Mas voltando ao texto, o que me chama a atenção é como Elias se apresentou. Elias se apresenta a Acabe dizendo assim: vive o Senhor. Ele se apresenta para Israel, lá no palácio. Ele gritou para Acabe, mas se apresentou para todo Israel. Vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Sabe por que Elias apresentou-se dizendo vive o Senhor, irmão? Por causa da pregação de Jezabel. O que eu disse aos irmãos no começo da minha fala? Qual que era a fala dela? O Deus de Israel morreu. Quando ele se apresenta do nada, um camarada diferente, se vestia diferente, com uma atitude diferente, ele se apresenta do nada dizendo, vive o Senhor. Alguém diz, mas peraí, está vivo ou está morto? Acabe diz, está morto. Elias disse, vive. Ele vive tanto que eu estou na presença dele. Tua casa só está de pé porque você está na presença dele. Você só está aqui porque ele vive. A sua casa só está de pé porque ele vive. A tua saúde pode não estar das melhores, mas eu tenho uma notícia de Deus. Receba a cura para o teu corpo, ele vive. Você só, irmão, só cremos no amanhã. O hino vai dizer, porque ele vive. Posso crer. Porque ele, e se ele vive, temor não, mas eu sei, declare isso. Está onde? Está nas mãos do meu Jesus. E eu vou profetizar, não é só a tua vida não, é a tua casa, a tua família, a tua paz. Eita, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Elias disse assim, ó, ele está tão vivo que eu estou na presença dele. E para saber quem é que manda, vocês querem saber quem manda? Baal, o Deus de Israel? Eu vou mostrar para vocês quem manda. No nome do Deus de Israel, não vai cair chuva e nem orvalho. Pronto, ele passou a régua, irmão. Então, vamos ver se Baal manda. Não cai chuva e nem orvalho. E era ousado, hein? Segundo a minha palavra. Ele deveria estar com o saldo transbordando, irmão. Acho que quando ele falou, não cai chuva e nem orvalho, o céu disse, puxa o extrato aí. Rapaz, mas tá bufando. Então, serra. Quero ver quem é que vai chover e quero ver quem é que cai orvalho. Ô, irmão, como é gostoso estarmos debaixo da autoridade de líderes que tem palavra de Deus e crédito com Deus para dizer, assim diz o Senhor. E o céu dizer, eu vou fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A minha casa aceitou a Jesus há muitos anos atrás, em um determinado ministério. E posso dar nome, esse homem já dorme no Senhor, Ministério Maravilhas de Jesus. Começamos a nossa vida ali, meus pais congregam lá até hoje. Pastor Leonel Silva, que já dorme no Senhor. A minha irmã ela fez uma cirurgia bariátrica, logo no começo que lançaram essa cirurgia. E a cirurgia era um pouco complexa. Quem sabe o que eu vou dizer vai entender o que eu estou dizendo. Colocava-se um anel na boca do estômago, né? Quem entende sabe o que eu estou falando. Reduzia o estômago e era grampeado a lateral do estômago. Uma cirurgia muito delicada. Minha irmã começou a passar muito mal, voltou ao médico. O médico disse assim para ela, olha, o seu organismo rejeitou esses grampos. Só que ela não conseguia comer, não conseguia se alimentar. Ficou muito fraca, debilitada, ao ponto de nós termos que dirigir para ela. O médico disse, eu vou fazer uma pré-cirurgia para tirar o anel da boca do seu estômago. Mas nós precisamos trabalhar com a sua imunidade. Quando a sua imunidade estiver em dia, nós vamos ter que fazer uma nova cirurgia em você para tirar todos esses grampos que estão em volta do seu estômago. Por quê? Porque está todo inflamado. E mostrou para ela na radiografia. Cada mancha negra dessa aqui é uma inflamação em volta de um grampo. Você deve estar tendo umas dores insuportáveis. E ela estava tendo dor insuportável de verdade. Mas a minha irmã congregava no mesmo ministério, mas quando se casou, mudou para Osasco. Por lá não ter o ministério, ela mudou e acompanhou o esposo para o ministério onde eles estão até hoje. Quando ela chegou em casa com aquela situação, minha mãe falou assim, não desprezando o seu pastor, filha, mas vai lá no pastor, da onde nós éramos, fale com ele, é um homem de Deus. E nós naquele dia tivemos até que dirigir o carro para ela de tão fraca que ela estava. Chegamos lá,
E eu vou falar aqui para quem tem a mente de Cristo, tá, irmãos? Deus se revela para cada um de um jeito. Você entende o jeito que Deus fala com você, amém? Se eu falar, sair fora do teu conhecimento, não joga fora, não. Um dia você pode usar isso aí. Ele olhou para ela e falou assim, a senhora consegue vir 7 domingos aqui, minha irmã? Muito embora a senhora está muito mal, muito fraca, mora muito longe, a senhora consegue vir 7 domingos aqui? E eu já estava esperto, pastor Wilson, para falar assim, se ela não conseguir vir, eu busco ela na casa dela e trago ela aqui. Mas a minha irmã disse, não, eu venho sim, pastor, porque eu vou lhe ungir 7 domingos. E debaixo da minha palavra, irmão, a senhora não opera. Mas era impossível, irmãos. Passando muito mal, o organismo rejeitou, toda inflamada por dentro. Chegamos em casa, minha mãe perguntou assim, pastor, atendeu? Atendeu. O que ele falou? Disse que debaixo da palavra dele, a Márcia não operar. Então fica tranquila, filha. Fica tranquila que você não opera. Como é bom você ter convicção que você está debaixo da autoridade de um homem de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Minha mãe olhou e falou, não, então fica tranquilo, nós nascemos lá, somos criados lá, você foi apresentada por ela, você sabe quem foi que falou. Agora, como não operar diante de uma situação dessa? Resumindo, por causa do horário. 1º domingo, 2º domingo, 3º domingo, 4º domingo, ela fazendo baterias de exame para a imunidade subir, fazendo tratamento, tomando vitamina, e 5º domingo, no 6º domingo, ela fez uma nova bateria de exame, aí o médico disse assim para ela, você está pronta, você já pode fazer a cirurgia, tá certo? Vamos fazer um novo exame para saber como é que está, para saber qual é o procedimento da cirurgia, porque a sua imunidade já subiu e a gente consegue lhe operar. Só que nesse meio tempo, ela foi fazer o exame, saiu o resultado do exame para levar no médico, e quando chegou no médico, na 6ª unção, ela chegou no médico para marcar a cirurgia, o médico olhou para ela e falou assim, Márcia, mas tem alguma coisa aqui que não está batendo. E é gostoso falar com um crente espiritual, que você nem falou, já estão dando glória. Nem contou o testemunho, mas já tem cheiro de vitória, é verdade ou não é, irmão? A igreja identifica isso. Ela falou assim, mas o que tem esquisito, doutor? Falou, tem alguma coisa aqui esquisito, porque você não tem mais grampo. Falei, mas como não tem mais grampo? Não tem. Pegou o primeiro exame e falou, tá vendo essas manchas? São os grampos. Tá vendo esse segundo? Não tem grampo. Nós não podemos operar você, porque não tem mais o que tirar. Ela falou, mas doutor, o que aconteceu? Ele disse, eu vou te explicar o inexplicável, até onde a ciência pode ir. Para mim, o teu organismo rejeitou os grampos, e ele mesmo se encarregou de arrancar eles daí. Ele disse isso, mas a boca do homem de Deus diz, debaixo da minha palavra, aí eu tinha dado um glória melhor do que esse. Eu não sou papagaio de congresso não, irmão, mas eu estou debaixo da mesma fiação. Debaixo da minha palavra eu profetizo cura para a tua alma hoje. Calabachore, calamai. Cura para o teu corpo físico hoje. Só quem crê recebe essa palavra. Dá glória para Jesus se você recebe a palavra. Cura para o teu corpo, cura para a tua alma, cura para a tua mente, cura para o teu emocional. Alabachou. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou dar livramento para você que precisa de medicamento para poder dormir, repousar e descansar a mente. Eu vou livrar você desses remédios tarja preta. Eu repreendo esse espírito de depressão, opressão e síndrome do pânico. Se você quer, receba esta palavra. Alacanto, né? Rebassori calamamai. Quem sabe, eita, desceu aqui, eu vou mandar. Quem sabe tem alguém aqui dizendo, ô pastor, a minha parentela, a minha família, o fulano que está todo intoxicado. Se você crê, a unção que está aqui vai visitar a tua casa lá. Eu estou sentindo Deus aqui. Tu não pediu isso, minha irmã? Então receba isso em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, Deus está aqui. Não fica preocupado com o vizinho do lado, não. Quem sabe você está aqui e diz, olha o que está acontecendo, mergulha no rio e entra nessa atmosfera também. Tem crente que vai no culto, alguém pergunta assim, como é que foi o primeiro dia de semana profética? Foi demais. Cantaram uns hinos lá, top. O grupo de louvor deu lugar. E a palavra, boa também. E o que você diz? Ah, ó, só de lembrar, me arrepia. Você achou que foi profundo porque se arrepiou, é? Você achou que foi profundo só porque molhou a cabeça do dedão, já está achando que é demais, é? Deus manda dizer, não fica preocupado com o vizinho do lado, não. O que o céu... o céu que visitou o vizinho do teu lado. Você acredita nisso, irmão? A Bíblia vai dizer, você sabia que a minha adoração pode mudar a vida do meu vizinho do lado? Eu acredito nisso. Ah, estou sentindo Deus aqui. Tem livramento de Deus para a casa de alguém hoje aqui. E eu não estou falando isso para emocionar você, para dar glória não. Se você tiver, você dá. Se você não tiver, não dê. Mas eu venho debaixo de uma autoridade de Deus para liberar uma palavra. Deus vai repreender o espírito da morte na casa de alguém que entrou hoje aqui. Alacanta, labaixou. Deus está dizendo para alguém, entrega na minha mão que eu estou no controle.
Oh, glória! Primeiro Deus quer trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim. Como que tem se levantado obreiros? E você vai entender qual que é a minha preocupação. Fácil assim, ó. O camarada chegou ontem na igreja. E hoje ele já é pastor. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo atrapalhar a chamada e o ministério de ninguém, porque para isso tem um anjo da igreja aqui. Mas a pergunta é, quanto tempo leva para formar um obreiro, irmão? Quanto tempo leva? Quem sabe Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para alguém, por que você está recebendo proposta? Por que você está recebendo convite? E ainda tem, desculpa do que eu vou dizer, irmão, tem umas pessoas fora de visão que dizem assim, o que você faz lá? Ah, lá quando eu chego assim cedo, deixam eu dar uma limpadinha numa cadeira, deixam eu dar uma ajeitadinha, tem dia que me colocam no estacionamento para olhar os carros, ou seja, é um trabalho que para alguns não é muito expressivo. Aí tem alguém que diz assim, meu Deus, não te reconhece, você precisa ser reconhecido. Vem para cá que você vai ver, você tem uma chamada forte. A chamada forte você tem. O problema é, tu passou pelo querite? Você sabia que tem gente que chega numa determinada posição, mas não se sustenta no lugar, irmão? Sabe por que não se sustenta na posição que chegou? Porque não foi cortado para encaixar. E quando não encaixa, não fica no lugar. Mesmo entalado aqui, tu pode dar glória por esta palavra, irmão? Uma coisa eu tenho certeza, fica onde Deus te colocou, que o que é teu, ninguém toma. O que Deus falou que é teu. Você pode dar glória por esta palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te podando para você caber onde eu quero te encaixar. Irmão, deixa Deus cuidar da sua agenda, irmãos. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da tua chamada. Deixa Deus cuidar da tua família. Deixa Deus cuidar do teu ministério. Receba a profecia. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite na botija, até que Deus manda chuva sobre a tua terra. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos pés, não vai faltar veste no corpo, não vai faltar o pão na mesa, prepare um glória. Não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Receba porque é profético. Você dorme e o céu cuida de você. Aleluia. Tem cura, libertação, renovação, porta aberta. Receba a profecia, meu irmão. Na área em que você necessita, tem provisão de Deus para a sua casa. TV Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse